Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade com nossas aulas de nefrologia. Nós falamos na última aula, bem brevemente, né, dos dois tipos de diálise que eu expliquei para vocês, que diálise é um termo geral e que dentro de diálise nós temos dois tipos de diálise, no caso a diálise peritoneal e a hemodiálise, tá? Hoje eu vou falar para vocês da hemodiálise, tá bom? E na próxima aula eu já vou entrar em diálise peritoneal, vou falar separadamente de uma das duas, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês, antes da gente começar a nossa aula. Na verdade são dois videozinhos que eu achei bem assim, bem didático, sim, bem simples de entender e eu achei interessante. E vou mostrar para vocês, quero que vocês vejam. Um é de um técnico de enfermagem apresentando o aparelho da hemodiálise, bem rapidinho, e o outro falando bem rapidinho sobre a hemodiálise, tá? É bem rápido esses dois vídeos que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Um segundo. Opa. Na hemodiálise, a água é tratada e purificada através de um sistema especial e misturada à solução de diálise. Essa mistura é chamada dialisato. Lembrem que eu falei isso para vocês na última aula, né? Do dialisato, que é a solução que se utiliza ali para fazer a hemodiálise, né? Que eu vou falar depois bem rapidinho com vocês também. Só para vocês lembrarem, gente, né? Só uma revisão bem geral, assim. A hemodiálise, tanto a diálise peritoneal quanto a hemodiálise, as duas têm a função de fazer a filtragem, né, do nosso sangue, porque os nossos rins não estão funcionando corretamente. Então, faz a filtragem do sangue e, além de tudo, também tem aquele equilíbrio, né, da questão do equilíbrio hídrico, da quantidade de água no nosso corpo, além de tudo também faz a remoção de toxinas e tudo mais. Ou seja, tem uma grande parte das funções dos nossos rins, né? Então, se os rins não estão funcionando corretamente, provavelmente a pessoa tem uma insuficiência crônica, renal crônica, ou em alguns casos, alguma outra doença pode ser aguda, uma insuficiência renal aguda, né? Precisa se fazer uma hemodiálise, uma diálise no geral, né? Ou seja, para poder fazer as funções, precisa de algo para realizar as funções dos rins, porque se não tiver nada para, né, repor as funções dos rins, a pessoa pode falecer devido a essa situação, tá? Então, continuando o videozinho, fala do dialisador. A máquina de hemodiálise contém uma peça importante que se chama dialisador, um cilindro com dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável composta por orifícios microscópicos. Então, aqui fica a presença daquela membrana que eu falei com vocês, aquela membrana semipermeável, né? Que é onde vão estar passando. Essa membrana tem vários poros, que é onde vai passar, né, as moléculas, né, as toxinas, as coisas que precisam ser filtradas no nosso corpo. O sangue flui num compartimento e no outro o dialisato percorre em direção oposta. Como a membrana divisória do dialisador é semipermeável, a sua estrutura permite que a água e pequenas partículas possam atravessá-la, realizando as trocas de substâncias por difusão entre o dialisato e o sangue. O objetivo do processo é o mesmo da diálise peritoneal, mas nesse caso, a diferença é que o procedimento é realizado fora do corpo do paciente, utilizando uma membrana semipermeável artificial. Gente, deixa eu voltar aqui que eu acho isso aqui bem interessante para explicar para vocês. Então, aqui, ó, né, nós vamos ter, então, vai ser colocado, né, vai ter lá, né, uma fístula, que eu vou explicar para vocês. Mas, então, o sangue, ele vai sair aqui da artéria,
né, vai colocar lá um adaptadorzinho, né, no caso um catéter, dependendo, aqui na fístula. Esse sangue vai sair daqui. Eu vou explicar para vocês direitinho, mas eu quero que vocês entendam todo esse processo aqui, ó. Tá? Bem rapidinho também que eu vou explicar para vocês. Mas então, o sangue ele sai daqui, né? Vai vir o nosso sangue, vai sair desse lado, vai passar aqui que a gente chama sangue impuro do corpo, que é o sangue que tá com as impurezas, com os resíduos, né? As moléculas lá que são tóxicas, que não tem necessidade no nosso corpo. Às vezes a pessoa está com muita taxa de sódio, muita taxa de magnésio, muito eletrólito, algum tipo de eletrólito, então tem que fazer a filtragem disso, tirar um pouco disso, né? Isso vai depender, gente, uma coisa que vocês têm que saber, vai falar no outro videozinho para vocês, isso depende muito de paciente para paciente, tá? Qual programação que vai ser colocada na máquina, tá? Então, aqui vai vir, então, vai sair o sangue, esse sangue vai passar por um bombeador de sangue, que vai bombear esse sangue, de maneira que esse sangue entre lá naquele dialisador que eu falei para vocês, que aqui o vídeo também mostrou. Nesse dialisador, o sangue ele vai passar por aqui, desse lado aqui. Aqui tem uma membrana que eu expliquei para vocês, uma membrana artificial, que é uma membrana semipermeável, que tem vários furinhos, tá? Isso é algo que se difere de quem vai fazer uma diálise peritoneal, que a diálise peritoneal, a membrana é o nosso peritônio, do nosso corpo, tá? Uma membrana natural do nosso corpo. Aqui na hemodiálise é uma membrana artificial, que fica dentro desse dialisador aqui. Então, aqui tem essa membrana semipermeável com os furinhos, o sangue vai passar por aqui. Aqui tá passando aquele líquido, né, o dialisato, que eu vou explicar para vocês, né? E aí todas as impurezas, né, as moléculas desnecessárias, né, água também, aquele excesso de água, vai passar aqui do sangue, né? Vai atravessar os poros da membrana e vai vir aqui para esse dialisato. Esse dialisato vai mandando, né, as impurezas lá para o equipamento, né, que vai descartando aquilo lá, tá? E aí depois que o sangue ele é filtrado, né, ele vai sair aqui na saída de sangue purificado e vai retornar pelo nosso corpo aqui. No caso, nesse caso aqui vai retornar pela fístula arteriovenosa que eu vou explicar para vocês, tá? Vou colocar de novo aqui bem rapidinho para vocês verem, que eu acho que talvez vocês vão entender melhor do que falando em cima. A máquina de hemodiálise contém uma peça importante que se chama dialisador, um cilindro com dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável composta por orifícios microscópicos. O sangue, o outro dialisado percorre em direção oposta. Como a membrana divisória do dialisador é semipermeável, a sua estrutura permite que a água e pequenas partículas possam atravessá-la, realizando as trocas de substâncias por difusão entre o dialisado e o sangue. O objetivo do processo é o mesmo da diálise peritoneal, mas nesse caso, a diferença é que o procedimento é realizado fora do corpo do paciente, utilizando uma membrana semipermeável artificial. Correção rápida dos distúrbios hidroeletrolíticos e remoção de líquidos. Contato frequente com a equipe médica e de enfermagem. Contato com pacientes que compartilham a necessidade de tratamento dialítico. Comprometimento dos vasos dos membros superiores, dificultando o acesso venoso periférico. Necessidade de 2 funções a cada nova sessão de hemodiálise. Horários fixos para as sessões de diálise, dificultando viagens, trabalho e estudos. Perda mais rápida da função renal residual do paciente. Risco de infecção de catéter central. Dificuldade de locomoção para os pacientes com limitações físicas e os que residem longe dos centros de terapia. A intermitência do tratamento gera instabilidade hemodinâmica e maior oscilação de peso e pressão arterial. Necessidade de um maior controle da dieta e da ingestão de água no intervalo entre as sessões. É bem pequenininho o vídeo, né, gente? Mas eu achei interessante. Dá para ter uma ideia, assim, um pouco da ideia. Acho que é mais fácil para vocês entenderem quando a gente entrar aqui na aula. Vou mostrar agora o outro videozinho para vocês.
Deixa eu só procurar ele aqui. A via arterial vai ser essa aqui, ela vai estar conectada no paciente lá, então o sangue vai entrar por esse lado aqui, e ele vai passar, depois que ele passa por fio, tem uma solução que passa por fora da câmara, que vai ser a solução de troca. Então o sangue vai vir... Que é a solução de diálise, tá, gente? Do ramo arterial, ele vai vir, vai passar aqui, ele é filtrado aqui no capilar que a gente chama, que é o dialisador, e depois ele já vai sair, já vai devolvendo em outra via do paciente, no braço dele lá, na via mais distal da anastomose, que é a via venosa. Então ele vai devolver o sangue já filtrado. Então esse processo vai acontecer durante 4 horas a cada sessão que o paciente faz. Normalmente ele faz cerca de 3 vezes por semana, 4 horas por sessão. Então, ele vai estar vindo todas, por exemplo, terça, quinta e sábado é uma turma e segunda, quarta e sexta outra turma. Então, 3 vezes por semana ele vai estar vindo fazer o dialisar. Tem a prescrição de cada paciente. Então, os técnicos vão estar programando na máquina o peso que o paciente tem que perder, principalmente, o tempo de diálise que ele vai fazer e prescrição de solução, de sódio. Então, isso aí varia de cada paciente. Então, cada paciente tem a prescrição dele, geralmente é mensal, ou à medida da necessidade, o médico que está mudando essa prescrição dele. Porque o pessoal tem a visão, assim, quando fala em hemodiálise, eles acham que o paciente vem aqui nas clínicas de hemodiálise trocar o sangue. Então, na verdade, não é isso. Então, isso é um mito também que eles criaram. Os leigos acham que o paciente vem para trocar o sangue. Na verdade, ele não vem trocar o sangue, ele vem filtrar o próprio sangue. É bem rapidinho, né, gente, esse videozinho. Queria mostrar para vocês. Agora vamos lá na nossa aula. Então vamos lá, né? Eu vou explicando para vocês, aí vocês... Eu queria mostrar o vídeo antes para vocês irem relembrando, assim, do que foi passado nos vídeos. Mas eu vou explicando para vocês tudo direitinho, dependendo, eu vou colocar um outro vídeo de uma mulher que está indo fazer a diálise, a hemodiálise no caso, só para vocês verem como que é o processo, o inicinho e tudo mais, tá? Então vamos lá. A hemodiálise, ela é um tipo, né, de terapia de substituição renal, né, que substitui os rins, né? Nós temos aí as rotas de acesso, ou seja, né, por qual lugar que pode ser feito, ser realizado a hemodiálise. Nós temos aqui um catéter que pode ser colocado na subclávica, na jugular, tá? Ou na femoral, tá? E também um bem comum de ser utilizado, geralmente, né? Eu vou explicar isso para vocês, mas que é um pouco mais demorado, né? Assim, tem que fazer uma cirurgia para se fazer esse procedimento, que a gente chama de fístula arteriovenosa. Essa fístula é feita uma cirurgia que tem que ser feita. Enquanto a cirurgia ela é feita, né? Demora aí um mês e meio para a pessoa ficar bem e fazer o processo da hemodiálise pela fístula. Enquanto isso está nesse processo de recuperação, a pessoa vai utilizando um catéter, por exemplo, tá? Se for algo mais, se for uma hemodiálise que a pessoa tem e que utiliza-se, né, como uma forma de tratamento, por exemplo, né, que é algo que não vai ser para o resto da vida, né, por um período prolongado, geralmente utiliza-se só o catéter, né? Mas o catéter tem que ficar tirando e colocando constantemente. A fístula já é algo mais duradouro, digamos assim. Eu vou explicar para vocês isso melhor. Então, a rota de acesso nós temos aí o catéter e a fístula arteriovenosa. A membrana semipermeável, que eu já falei para vocês 1 zilhão de vezes, né? Que é, assim, algo extremamente importante para a hemodiálise. Essa membrana, ela é feita, né, de acetato de celulose, 2 milímetros, né, de 1 a 2 metros quadrados, ou polissulfona ou poliamida,
tá? E as áreas são bem variadas aí que vai ser utilizada, né, da membrana semipermeável. O movimento molecular, no caso, que a gente fala de movimento molecular, qual que é o movimento que se faz para o sangue, né, passar pelas moléculas do sangue, passar do sangue, atravessar a membrana e chegar lá no líquido do dialisado, né? No caso, a gente chama de difusão o processo, tá? Chama de difusão por gradiente de concentração, que vai variar muito da quantidade de concentração que eu vou explicar isso para vocês depois, tá? Como que passa aquela molécula que está ali no sangue e eu preciso eliminar ela, como que ela passa do sangue, ultrapassa a membrana e vai para o líquido, né? Da hemodiálise. Enfim, aí eu vou explicar para vocês. Remoção molecular, como que é feita essa remoção dessas moléculas? É feito por uma membrana hidrostática, tá? Pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática é um gradiente de pressão que é uma pressão que para atravessar a parede da membrana, através da membrana, gradiente de pressão através da membrana semipermeável. A duração da hemodiálise é de 4 horas e a pessoa tem que fazer 3 vezes por semana. Tem alta eficiência, o risco de infecção é mais baixo que para se fazer a diálise peritoneal e um dos maiores problemas, né, para a hemodiálise é que a hemodiálise ela não pode ser tolerada pelo paciente que tem instabilidade hemodinâmica, ou seja, aquele paciente que tem muita alteração da pressão arterial, né? Aquele paciente que tem uma hipotensão, pressão bem baixinha, não é aconselhável fazer a hemodiálise devido a isso, tá? Aqui está, então, o processo, né, de como que é feita a hemodiálise, tá? Nós temos aqui, então, o sangue, ele vai sair por aqui, né? Eu vou mostrar para vocês, acho que vou mostrar para vocês melhor depois. Mas o sangue sai por aqui, vai vir aqui, tem um monitor de pressão arterial, sempre tá avaliando pressão arterial, constantemente, tá, gente? Tem um monitor de pressão arterial, esse sangue vai passar aqui pela bomba de sangue, que o sangue vai ser bombeado, né? Vai passar por aqui. Aqui tem uma bomba de heparina. No caso, o que acontece? É muito comum de se colocar anticoagulante aqui junto com o sangue, para o sangue não coagular aqui nesse processo, tá? Então, joga-se ali um pouco joga-se uma concentração de heparina, né? Esse sangue que vai passar por aqui, vir aqui, passar aqui pelo dialisador, onde tem aquela membrana semipermeável, que é onde vai ter a filtração do sangue, tá? O sangue foi filtrado no dialisador, vai vir aqui o sangue já pronto, né, para retornar para nossa veia. Então, o sangue vai vir aqui, vai retornar, sangue, né, tá filtrado, passa aqui por um monitor de pressão, tem um detector de ar, porque pode ser que nesse processo em algum processo entrou alguma bolha de ar, então tem um detector de ar. Aí vai vir um clamp de detector de ar, né, para retirar essa bolha de ar, se necessário. E aí, o sangue, depois que estiver tudo ok, ele retorna aqui para a nossa circulação sanguínea. Isso aqui é bem um resumão de tudo, tá, gente? Então, aqui, ó, a hemodiálise. A membrana artificial é o principal elemento de um dispositivo designado dialisador. Aqui tá errado, comumente, com 2 M's, mas é comumente conhecido como rim artificial, tá? Aqui, só para vocês verem, né, novamente, o sangue sai aqui, né, o sangue é bombeado da fístula arteriovenosa para o dialisador. Então, aqui, né, o sangue sai aqui da fístula, que eu vou explicar para vocês sobre essa fístula, né? A fístula nada mais é que a junção de uma artéria com uma veia, tá? E aí é feito isso para que a veia, né, juntando uma artéria com uma veia, que acontece? A veia, ela é muito fraca, né? Vocês sabem disso, eu já expliquei isso para vocês. A veia, ela é muito fraca, ela é muito fina. Então, faz-se
faz esse tipo de cirurgia, essa fístula arteriovenosa, para deixar resistente o vaso, né? O vaso ele vai ficando resistente de maneira que é possível fazer uma hemodiálise, tá? Bem geral explicando isso para vocês, tá, gente? Então aqui, o sangue ele é bombeado da fístula arteriovenosa, então o sangue vai sair daqui, vai lá para o dialisador, né, lá na máquina, passa por aqueles processos, né, do anticoagulante, colocar heparina, né, passa ali pela bomba, enfim, passa e chega lá no dialisador. Aqui está o dialisador, que é um tubinho, esse tubinho aqui, ó. Lá no dialisador tem aquela membrana semipermeável artificial que tem os poros, né? O sangue passando por aqui, né? Vai ter os produtos residuais, as moléculas desnecessárias, né? Essas moléculas elas vão atravessar os poros da membrana e vai cair no dialisado, que é aquele líquido que eu falei com vocês, que eu vou explicar para vocês. E aí esse dialisado, né, que vão ter essas moléculas, vai ser mandado, né, de maneira que seja eliminado do equipamento, tá? E aí, assim que teve essa filtração do sangue, né, no caso que removeu todas essas moléculas desnecessárias, esses produtos residuais, o sangue foi filtrado, né, e vai cair novamente, vai vir por aqui o sangue que a gente chama de sangue purificado, que eu coloquei aqui, vai ser bombeado do dialisador para a fístula arteriovenosa novamente, que vai cair na corrente sanguínea, tá? Então, aqui, ó, a hemodiálise, hemodializadoras, dialisadores e anticoagulação que a gente vai entrar. Então, falando novamente, hemodiálise é um procedimento que vai filtrar o sangue, tem a função aí de repor a função dos rins, né? Quando os rins não estão funcionando corretamente. Através da hemodiálise, são retiradas substâncias que, quando em excesso, trazem prejuízo ao nosso corpo. Então, quando a pessoa tem muito sódio no corpo, tem muito potássio, tem muita água, a pessoa vai ter o edema, né? Tem muita ureia, isso tudo é retirado, né? Que aí a gente fala que, no caso, filtrado, né? Retirado, eliminado do nosso corpo, tá? Todo esse processo, esse procedimento vai usar princípios de difusão, que eu expliquei para vocês no caso. A difusão vai ter a molécula, ela vai atravessar os poros da membrana e vai cair lá no dialisar, tá? Então, vai sair do sangue, atravessar a membrana, cair no dialisar. Isso é chamado de difusão, de osmose e filtração, tá? Então, aqui, ó, bem resumindo aqui, né? O sangue, ele é bombeado para uma máquina, né? Essa máquina aqui, que eu mostrei para vocês naquele vídeo daquele enfermeiro falando, né, da máquina. O sangue ele é bombeado para essa máquina, que fará o mesmo trabalho que os rins. Ou seja, os resíduos e os metabólitos serão removidos através de uma membrana semipermeável, que é essa membrana que eu expliquei para vocês. É envolvida por uma solução dialisadora, que aqui tem aquela solução dialisadora que eu expliquei para vocês. Essa solução dialisadora, gente, ela é composta por água, glicose, sódio, potássio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio e acetato de bicarbonato. Nessa solução dialisadora vai estar aí esses produtos, né? Cloreto de potássio, glicose de sódio, água, glicose, vão estar em quantidade proporcional ao quantitativo a ser removido. Ou seja, vai ter uma quantidade aqui proporcional da quantidade que quer ser removida aqui do sangue, tá? Então, se está em excesso de glicose, tem todo um cálculo que é feito, né? Se está em excesso de glicose, se está em excesso de sódio e tudo mais, vai fazer, feito aí um cálculo, né? De maneira que seja removida a quantidade ideal do nosso sangue, tá? Necessário para o corpo.
Aqui está aquele processo de anticoagulação que eu falei para vocês, né? Que no caso da hemodiálise, né? Pode ser necessário que o paciente use anticoagulantes, né? Porque naquele processo do sangue passando, né? Pode ser que algum processo o sangue coagule. Mas tem casos que não é utilizado e tem casos que é utilizado, tá? Então, na anticoagulação, os métodos dialíticos que usam circuitos sanguíneos extracorpóreos requerem, em geral, que o paciente seja anticoagulado. Então, todo esse processo que seja fora do corpo, extracorpóreo, né, em geral, é necessário que o paciente ele esteja anticoagulado, né, porque não obtenha a coagulação do sangue naquele processo ali. Em geral, isso não é um problema, pois os tempos de tratamento de anticoagulação são curtos, né? São curtos, podendo até ser necessário realizar procedimentos sem uso de anticoagulantes. Aí usa-se uma solução salina ali para repor, né? Manter esse fluxo aí do sangue, né? Ou seja, igual eu falei aqui, mantendo-se o fluxo alto de sangue e levando-se para o sistema frequentemente com salina aquecida, tá? Aqui, novamente para vocês verem, tá? Aqui, então, vai vir o sangue do paciente, que é aquele sangue impuro, com impurezas, né? Que vai sair, então vai vir o sangue lá do paciente. Esse sangue vai passar aqui nesse um catéter, né? Digamos assim, num tubo, né? Que vai ter, pode ser, né? Dependendo da situação, mas geralmente tem-se, né? A infusão de heparina para anticoagular o sangue, né? Não deixar o sangue coagular. Vai ter uma bomba de sangue para poder mandar esse sangue, né? Para o dialisador. Lá no dialisador, igual eu falei com vocês, vai ter uma membrana semipermeável com os poros, de maneira que o sangue que está passando aqui por cima, né? As moléculas dele, os resíduos desse sangue, né? Ultrapasse aqui a membrana e caia no dialisado, naquele líquido que eu falei para vocês que está aqui, tá? E aí, esse sangue, após essa filtração que teve aqui, né? Esses resíduos foram saindo, ocorreu essa filtração, o sangue cai novamente aqui, passa aqui pelo medidor, tem um medidor de pressão venosa, um detector de ar, né? Para ser retirado esse ar, essa bolha de ar, se tiver entrado. E aí, porque não pode entrar bolha de ar no sangue, né? No nosso corpo, né, gente? Senão pode dar uma embolia. Então, é retirado esse ar. E aí, logo após, aquele sangue puro, né? Todo avaliado, todo filtrado, tudo mais, retorna para o paciente, tá? E essa parte aqui de baixo, né? Que igual a gente tem tem todo o processo aqui do dialisador, que é onde está passando o líquido, né? Esse líquido, ele vem por aqui, ó, no caso, água pura, com uma bomba de proporção, passa aqui pelo aquecedor, que tem que ser a 37 graus, lembrando, né? Medidor de fluxo do dialisado. Aí esse dialisado, né? Esse líquido chega aqui no dialisador, passando aqui por baixo. Aí onde tem a filtração, né? Dos resíduos do sangue passando aqui para esse líquido vai vir para cá e vai ser eliminado, tá? Vai vir aqui, passar por um medidor de pressão também. Tudo que tem que estar de acordo com a pressão do corpo, tá? E aí vai vir para o dreno e vai ser eliminado. Tá bom? É bem assim. Então, aqui, né, na anticoagulação, novamente, para os procedimentos contínuos, né, o equilíbrio entre o risco de coagulação do sistema e o risco de sangramento é muito delicado, tornando-se, então, um problema técnico importante que tem que ser avaliado. E aí, que é o que usa os anticoagulantes, né? Para não ter o risco de coagulação, né, e algum risco de sangramento, né, que possa ser delicado, tem aí o uso dos anticoagulantes para evitar qualquer tipo de coagulação no processo todo da hemodiálise. Então, pode-se utilizar a heparina que eu já falei com você, citrato, e também é muito utilizada a lavagem de solução fisiológica, tá? Aqui, então, classificação das membranas e tipos de dialisadores. A membrana, ela pode ser de origem celulósica, no caso de cuprofano ou hemofrano, ou sintética,
tá? Que no caso a polisulfona e a poliamida. Tem 2 tipos. E a mais biocompatível, mas também a mais dispendiosa. No caso, então, a sintética, ela é a mais utilizada para se fazer a hemodiálise, tá? Ela deve possuir uma área de acordo com a área corporal do doente. Então, tem uma avaliação da membrana semipermeável, né? De acordo com o paciente, tá? Ela deve ser o mais fina possível, uma vez que assim será mais fácil os solutos ultrapassá-la, logo maior será a sua capacidade depurativa, né? Ou seja, a sua capacidade de auxiliar ali na filtração. Então, quanto mais fina, mais ideal, tá? Lembrando que o dialisador, a gente relembra lá da anatomia, né? Quando eu fui falar para vocês da anatomia dos rins, vocês lembram dos glomérulos que eu falei com vocês? Os glomérulos, eles estão nos néfrons, né? Os néfrons são compostos por glomérulos, tubos renais, cápsula de Bowman, enfim. Mas, assim, vocês lembram dos glomérulos? Os glomérulos, eles têm a função de filtrar o sangue, né? E aí, os tubos renais também têm essa função, assim, de reabsorver. Vocês lembram do videozinho, né? Que ainda tem uma nova reabsorção do sangue, eliminada, esqueci a palavra, tipo extração, reabsorção, ai gente, eu esqueci a palavra, esqueci, me perdoem, mas tem os tubos renais, eles têm essa função o glomérulo ele filtra, e os tubos renais ainda vai filtrar e reabsorver ainda mais, e aí eliminar, secretar, lembrei. Faz a reabsorção e secreta também no decorrer da filtração do sangue. Então, assim, o dialisador, que é esse aqui que eu falei para vocês, né, que é onde vai ter a filtração do sangue ali, ele corresponde, né, tem a mesma função que os glomérulos e os tubos renais dos nossos rins, tá? Sendo, então, aí um dos componentes essenciais em todo o processo da hemodiálise. O dialisador é como se fosse tudo para hemodiálise, tá? Estrutura e mecanismo de funcionamento das máquinas hemodializadoras. Aqui, nós temos aqui, então, o sangue, né? Ele vai sair do corpo por aqui, né? Esse sangue tem aqui uma infusão de heparina, que é essa bomba aqui, a letra B, que vai mandar a heparina aqui, né? Para não coagular o sangue. O sangue vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Vai passar aqui pelo D, que é uma bomba sanguínea, né? Lembrando que aqui tem um monitor de pressão, que é a letra C. Então, o sangue saiu aqui do nosso corpo. Joga heparina lá no nosso sangue para não coagular, então um anticoagulante. Chega aqui, é passado por um monitor de pressão. Sempre esse paciente está avaliando a pressão, está sempre avaliando a pressão arterial desse paciente, né? Porque não pode ter variação de pressão. Passa aqui pela... Cadê a seta? Então, esse sangue passou aqui pelo monitor de pressão, passa aqui pela letra D, que é uma bomba sanguínea. Essa bomba sanguínea vai mandar o sangue aqui, ó. Cadê? Vai mandar o sangue aqui, né, para o dialisador, né? Que no caso aqui a gente tem um filtro, né? Que aí vai passar aquele dialisado, aquele líquido que eu falei com vocês. Que aí vai ter aqui vai ter um filtro, que aí vai passar por aqui, por aqui, por aqui, que vai chegar aqui no... Gente, até eu tô perdida aqui, peraí. Vai passar por aqui e vai chegar aqui, que tem aqui a letra K, lente serina, detector de ar, espuma, né? Igual eu falei com vocês, você vai estar avaliando, né? Se tem espuma, se tem ar, enfim. Tô tentando achar a letra G. Tá aqui em cima. Perdão, gente. Nossa, que lerda. Enfim, então vai ter ali o filtro, aqui tá o dialisado, né? O líquido do dialisado, que vai chegar aqui no filtro, que vai ter toda a filtração do sangue, que eu falei para vocês, né? Aqui é o dialisador, tá? Vai ter toda a filtração do sangue.
E aí aqui o sangue vai voltar, depois que o sangue é filtrado, ele passa aqui, tem aquele outro monitor de pressão, que eu já expliquei para vocês, vai ter um detector de ar para saber, avaliar se tem ar aqui ou se não tem ar, né, para retirar esse ar. E aí vai ter um camp, né, dependendo da situação, se tiver ou se não tiver o ar, para retirar essa bolha de ar, né, e aí o sangue vai cair novamente. Gente, cadê a seta? O sangue vai vir aqui, vai cair, vai vir, e vai retornar novamente para o nosso corpo, tá? E é isso. Aqui novamente, que eu já mostrei para vocês, sangue bombeado da fístula arteriovenosa para o dialisador, aonde vai ter a remoção dos resíduos do sangue, o sangue purificado vai vir bombeado para a fístula arteriovenosa e cair novamente na corrente sanguínea e assim por diante, né? Então aqui, ó, o sangue ele é bombeado. O sangue é bombeado a partir de um catéter venoso com luz dupla através de um hemofiltro e devolvido ao paciente através do mesmo catéter. Isso aqui, no caso, entraria no catéter, tá, gente? Não na fístula, tá? Além do que eu vou explicar para vocês. Além dos benefícios da ultrafiltração, a máquina utiliza um gradiente de concentração para facilitar a remoção das toxinas urêmicas e do líquido. Então, tem um gradiente de concentração que vai estar avaliando qual que é a concentração, né? É tudo por questão mesmo que no caso eu falaria da difusão, né? Que vai estar avaliando a concentração de, por exemplo, de sódio, né? Se tem muito sódio, tem a concentração ideal, de maneira que vai fazer com que esse sódio, se ele está bem concentrado, ele seja removido pelo aquele dialisador. Ele ultrapassa a membrana semipermeável e vai cair naquele líquido dialisado. E aí ele é eliminado. Então, aqui, ó, toda vez que dois líquidos com concentrações diferentes de uma determinada substância são separados por uma membrana, né, a tendência é que elas se equilibrem. Após algum tempo, a concentração da substância fica igual dos dois lados. Então, por exemplo, se a concentração de sódio no nosso sangue está maior que a concentração de sódio que está naquele líquido dialisado. Aí o que acontece? Para igualar, sai o sódio do sangue, né, e cai lá naquele líquido dialisado, que aí vai equilibrar e ficar de igual para igual. Ou seja, acabou que retirou um pouco daquele líquido, daquela grande quantidade de sódio que está lá no sangue, que vai cair no líquido do dialisado, tá? Então, assim, é bem controlado por essas concentrações. Então, assim, o paciente tem que ser sempre avaliado, né? Geralmente um mês antes, igual aquele enfermeiro havia falado, é avaliado o paciente e tudo mais, para saber como é que tá as taxas aí dessas soluções, desses produtos no nosso corpo, para saber como que vai julgar isso na máquina, tá? E no líquido do dialisado também. Então, aqui, são utilizadas duas formas de acesso. As fístulas arteriovenosas, que é mais conhecido como FAV, tá? E os catéteres de duplo lumen, ou catéteres, que são falados também, que são instalados nas veias subclávicas, na jugular direita ou nas veias femorais, tá? Sendo os catéteres de mais fácil acesso, utilizados nos momentos em que se consta a insuficiência renal nos pacientes com insuficiência renal crônica, tá? Então, logo quando o paciente, você vê que o paciente ele tem uma insuficiência renal, já se coloca os catéteres, tá? Por quê? Vou explicar para vocês que as fístulas são mais demoradas para serem colocadas, tá? Então, logo quando vê, já coloca o catéter, porque a fístula demora um tempinho para ser processada. Então, entrando primeiro em fístula, que é muito comum de ser utilizado. Em 1966, um grande passo foi dado. Sinino e Brecht criaram cirurgicamente a fístula arteriovenosa interna, que consiste numa pequena comunicação inferior a 0,5 centímetros, direta entre uma veia e uma artéria. Igual eu falei com vocês, é a ligação de uma veia com uma artéria, tá? Geralmente faz aqui no braço, tá?
Desse modo, uma quantidade razoável de sangue arterial, ela é desviada para a circulação venosa dessa região. Então, consequentemente, se você junta uma artéria com uma veia, uma quantidade de sangue arterial rica em oxigênio é desviado para a circulação venosa, tá? Assim, a fístula precisa amadurecer, devendo ser utilizada entre 3 a 4 semanas após o procedimento. Então, o que acontece? Por que a fístula, a gente tem que esperar um tempo para utilizar a fístula? Na hora que você faz a cirurgia ela é muito rápida. Em 1 hora é feita essa cirurgia. Depois que foi feita a cirurgia, o paciente já não pode utilizar a fístula ali para fazer a hemodiálise. Tem que esperar 1 mês e meio para essa fístula ela amadurecer, para ela tipo endurecer, digamos assim, sabe, ficar madura, né, de maneira que chegue ali o tempo de 1 mês e meio, por exemplo, possa ser testada, ver se está funcionando legal e se estiver funcionando legal, possa utilizar a fístula ao invés de usar algum catéter. Então é por isso que se utiliza. O que acontece? Por isso que o catéter ele é utilizado primeiro, porque você não precisa esperar 1 mês e meio, igual a fístula. Então, utiliza-se o catéter, faz a cirurgia, enquanto está esperando 1 mês e meio para a fístula ficar legal, né, amadurecida para poder utilizá-la, vai se utilizando os catéteres, tá? Aqui só para vocês verem, né, uma fístula arteriovenosa. Aqui, ó, aqui a gente tem uma veia, aqui a gente tem uma artéria. E aqui a gente tem a ligação de uma veia com uma artéria que a gente chama de fístula arteriovenosa, tá? Como foi dito, a fístula é a junção entre uma artéria e uma veia, igual eu falei com vocês, feita através de uma pequena cirurgia, um bloco cirúrgico que dura 1 hora mais ou menos. A alteração no fluxo do sangue deixa a veia mais larga, né? E com as paredes mais fortes, o que é muito bom e mais resistente, né? Porque se você coloca direto, né, se você coloca direto ali na veia, na hora que você vai fazer a hemodiálise, não coloca em uma fístula, a veia ela pode estourar. Então, por isso que se faz a fístula, de maneira que a artéria, o vaso sanguíneo, né, a veia, ela fique mais larga, mais forte e mais resistente. E aí isso aí vai permitir um fluxo de sangue mais rápido, realização de várias funções sem que a veia estoure, tá? Por isso que é feita as fístulas arteriovenosas. Para que a veia da fístula esteja em boas condições de punção, ou seja, para que a fístula amadureça, são necessárias algumas semanas. Igual eu falei com vocês, de 1 mês e meio é necessário esperar um tempo para que a fístula esteja legal e sim possa ser feita, né, o processo de hemodiálise. Por isso é recomendado que se faça uma pequena cirurgia, alguns meses antes de iniciar a hemodiálise, tá? E aí, enquanto isso, né, foi feita a cirurgia, tem que esperar esses meses, né, utilizado os catéteres. Assim, quando for necessário, a fístula estará pronta para ser puncionada. Aqui só para vocês verem, né? No caso aqui, ó, teve a junção de uma artéria com uma veia, que se formou a fístula. Aí aqui coloca, né, o tubo para fazer a hemodiálise, onde o sangue vai sair daqui, vai fazer a hemodiálise, passar pelo dialisador e vai retornar, né, o sangue já puro, né, todo filtrado, vai retornar aqui pela veia, após a fístula. Ou seja, esse vaso aqui teve a fístula, artéria com veia, deixando a veia aqui mais resistente para fazer a hemodiálise, tá? Então, essa parte da veia, ela fica mais resistente, de maneira com que possa ser feita a hemodiálise. Aqui, ó, gente, é muito comum, né? Depois que se faz essa fístula, dependendo da situação, o vaso sanguíneo pode ficar bem inchado, tá vendo? É comum disso acontecer devido à fístula, tá? Vou explicar isso para vocês depois. Saindo de fístula, entrando em catéter, né? Que eu falei com vocês, pode ser colocado na subclávica, pode ser colocado na femoral, pode ser colocado na jugular, né? Aqui em cima, ou na subclávica. O catéter,
de duplo nome permite a retirada e a devolução do sangue. Da mesma forma que vai ocorrer a fístula, né? De uma maneira bem similar, vai retirar e vai devolver o sangue, sendo utilizado quando há necessidade de se iniciar o tratamento de hemodiálise rapidamente e não teve tempo para fazer uma fístula, né? Ou a fístula não amadureceu o suficiente, ou existe algum problema que ocorreu no processo da fístula, vai se utilizando o catéter, tá? Até que a fístula esteja ok para ser utilizada, tá? Eu acho que eu tenho um vídeo aqui, vou mostrar para vocês explicando isso direitinho. Mas o mais comum mesmo de ser utilizado é no caso a fístula, tá, gente? O catéter aqui, nós temos os dois lados, né? De onde o sangue vai sair, aonde o sangue vai chegar e tudo mais, tá? Complicações em hemodiálise. As intercorrências mais comuns durante a hemodiálise são hipotensão, né? Baixa pressão arterial, cãibras, vômitos, cefaleia, transpiração excessiva, arritmias e angina de peito, tá? É bem comum de acontecer isso durante a hemodiálise, tá, gente? Às vezes a pressão cai, é comum, tá? Ter vômito, cefaleia é muito comum, tá, de acontecer. Então, isso, às vezes isso está muito relacionado também, gente, com, às vezes, com algum erro que aconteceu no processo lá do líquido dialisador, né, da quantidade de, vamos supor, quantidade de água que tem que ser eliminada. Às vezes tem um errozinho aí, às vezes tem um erro aí que a pessoa, que como consequência a pessoa vai ter uma cefaleia, pode ter alguma arritmia, enfim. Um pouco menos comum e mais grave são a hemólise, embolia gasosa, síndrome do primeiro uso e desequilíbrio, tá? O celular tá... Só um minutinho, gente. Perdão aqui, tá? Algumas coisinhas acontecendo. Mas aqui, ó, então um pouco menos comum e mais grave são a hemólise. No caso, a hemólise, a hemólise é como se fosse as células, no caso das hemácias, que são os glóbulos vermelhos que estão presentes no sangue, elas vão se destruindo, tá? Devido a alguma complicação na hemodiálise. Embolia gasosa, no caso, um ar, né? Que, igual eu falei com vocês, ele tem todo o processo para tentar retirar a bolha de ar que entrou em algum lugar no processo de hemodiálise. Mas pode acontecer, é muito raro, mas pode acontecer de algum gás continuar ali e cair na corrente sanguínea e a pessoa ter uma embolia gasosa, tá? Síndrome de primeiro uso de desequilíbrio, no caso, entraria que a primeira vez a pessoa fica meio assustada e tudo mais, ela às vezes machuca de alguma forma, tá? A maior parte das intercorrências durante a hemodiálise são decorrentes de falhas técnicas, tá? Prestem atenção nisso. Falhas técnicas é o mais comum de ter algum problema com a hemodiálise. Portanto, percebe-se a importância da padronização das normas técnicas e seu seguimento com responsabilidade e segurança, tá, gente? É extremamente importante, tá? Seguir todo o procedimento, todo o processo, né, de estar avaliando, de estar acompanhando um paciente que tem hemodiálise, tá? Alguns casos podem evoluir de achados comuns a complicações graves que devem ser corrigidos imediatamente, tá? Pois podem levar o paciente até a óbito, tá? Então, uma coisa simples pode virar grave e tem que ser corrigido extremamente rápido, tá? Algumas intercorrências podem ocorrer no decorrer da vida do paciente, ele deve estar orientado quanto aos seus riscos e limitações por conta do tratamento, tá? Então, tem que estar sempre conversando com o paciente que faz hemodiálise, explicar para ele as suas limitações, tá? Porque às vezes ele acha que pode aproveitar a vida, deixar de fazer a hemodiálise, não é bem assim, infelizmente, mas você vivendo bem, lidando bem com isso, né? A pessoa acaba vivendo bem com isso. Um exemplo, né, disso aqui é a exposição maior à perda de sangue pela inserção das agulhas no dialisador e linhas arterial e venosa, além de ter mais riscos de infecções virais, como a hepatite, por exemplo, tá? Então, tem que
tem que ter muito cuidado, né, com a perda de sangue, como está sendo a perda de sangue do paciente no dialisador, né, se está dialisando corretamente, porque às vezes pode dar algum problema na máquina e pegar, filtrar mais sangue do que o normal, um exemplo, né, e muito risco de infecções virais é extremamente importante, tá, gente? Para evitar as complicações com a fístula, tá? Ou seja, de maneira que a fístula não fique daquele jeito, igual nessa imagem aqui que tem uns braços de algumas pessoas que ficam bem protuberantes, né? Fica bem grande. Então, como evitar alguma complicação com a fístula? Não usar relógios nem roupas apertadas que restringam o movimento e possam provocar algum trauma na fístula. Manter o braço da fístula sempre limpo. Não dormir sobre o braço. Não permitir que seja realizada nenhuma punção para outros exames na fístula, tá? Não permitir e nem aferir pressão no braço da fístula, tá? Então, nunca medir a pressão no braço da fístula. Lembrem-se disso, tá? Orientações para o paciente em tratamento com hemodiálise. Comparecer ao centro de hemodiálise 3 vezes por semana, seguindo rigorosamente dias e horários determinados pela equipe. Limitações de deslocamento, viagens e passeios, né? Então, tem que estar avaliando isso, porque ele precisa ir lá 3 vezes por semana, né? Então, fica difícil o paciente viajar, fazer algum passeio, deslocar para algum lugar. Risco maior para determinadas infecções e susceptibilidades para intercorrências. Então, tem grandes chances desse paciente ter infecções, então tem que ter muito cuidado, muita asepsia, né? Controle da pressão sanguínea é fundamental para o tratamento da insuficiência renal, que eu já falei para vocês constantemente. Portanto, seguir uma dieta recomendada e medicações prescritas pelo médico é extremamente fundamental, tá? Muito líquido, excesso de líquido acumulado no corpo pode causar falta de ar, edema em membros inferiores e aumento da pressão sanguínea, tá? Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de excesso de líquido e estar explicando para o paciente que ele pode ter esses sintomas. A ingestão de líquido deve ser restrita, tá? Então, tem a quantidade ideal de líquido que deve ser tomado, né? Porque se toma muito líquido, pode dar isso aqui: o edema, falta de ar, aumento da pressão sanguínea, tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E, como qualquer doença crônica, a insuficiência renal ela é muito desgastante e podem existir momentos em que o paciente se estresse e queira largar tudo, não queira saber de hemodiálise mais. Por isso que é muito importante ter um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar e um tratamento psicossocial junto com a hemodiálise, tá, gente? É extremamente importante. E o mais importante é que, para se ter sucesso com a hemodiálise, então, por exemplo, o paciente tem uma insuficiência renal aguda, se ele fizer a hemodiálise certinho, corretamente, pode ser que volte, os rins voltem a funcionar legal, entendeu? Então, assim, para obter um sucesso na hemodiálise, não só para esse tipo de situação, mas na vida, né, insuficiência renal crônica, a pessoa ter uma vida legal, né, tem que ter um sucesso na hemodiálise. Então, é necessário ter um comprometimento com dias e horários certos para sessões, dietas e o uso correto de medicamentos, tá? É extremamente importante. Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, gente, que eu achei bem legal. Achei interessante a moça explicando aqui. Bom, a gente orienta o paciente a chegar na clínica, passar na pia, fazer a higienização das mãos,
do braço da fístula para prevenir infecções na fístula. Vamos apalpar a fístula para saber se o frame está bem legal. Fazemos a asepsia com álcool 70%. Isso, a ligação de artéria e veia, ligação de sangue arterial com venoso, que faz esse frêmito que a gente orienta o paciente sempre prestar atenção em casa no frêmito da fístula. Em caso de dor ou perda do frêmito, procurar a clínica para a gente ver o que está acontecendo daí. Vamos lá? Dá uma pegadinha. Aqui na máquina eu tenho o objetivo da ultrafiltração, o tempo de diálise do paciente. Essa máquina, se eu quiser usar um perfil para tirar só peso, eu tenho condições de programar ela também, ou só dialisar. Se o paciente tem uma pressão mais baixa, eu posso usar também nela perfil de sódio, tanto perfil de sódio inicial como sódio durante o tempo do EMO todo. No começo ela vai dar mais sódio, no final ela vai devolver o paciente sem o sódio. A segurança dela tem uma trava, que quando chega o ar, passou o ar aqui, ela vai travar, não vai deixar chegar no paciente. Vira, né? Esse aqui é o que faz o papel do início, é um filtro artificial. Ele tem micromembranas dentro dele, onde passa o sangue dentro da membrana e o banho passa por fora. Esse banho é um preparado de bicarbonato com solução ácida, água tratada, onde ela vem do nosso tratamento de água lá da osmose, onde passa por filtro de carvão, filtro de areia, fica água limpa para vir para a máquina, para ela puxar o que ela precisa. É uma proporção de sódio, água e banho. A heparina, que a gente usa durante as 3 horas e meia que o paciente vai ficar na máquina para não coagular. Fluxo de bomba, a gente puxa pela fístula, onde tem o fluxo maior. Esse isolador aqui é para dizer como que está minha fístula, se está tudo ok. E esse daqui é para saber se minha fístula está colabando ou não. Então, esse é o fluxo do paciente, bomba de heparina, super segura, e o paciente fica 3 vezes por semana, 4 horas da máquina. 3,5, 4 horas. Esse é o programa de cada um, conforme os exames que a gente coleta por mês. Tá vendo? Todo mês coleta um exame. Reprex, calcijex, o Renagel para baixar o fósforo. Todas essas coisas, o Reprex para correção de anemia. Por mais que a gente, no final, devolva todo esse sangue com soro, sempre fica um pouquinho. Então, para não fazer anemia o paciente, a gente usa a eritropoetina para reposição, né? É isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado da aula. Deixa eu botar aqui.
Eu vou deixar para dar atividade na próxima aula para vocês, tá? Que é o junto hemodiálise, junto com a diálise peritoneal, para vocês fazerem tudo junto, tá? Espero que tenham gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, podem me mandar, tá? E é isso. Um grande abraço para vocês e até mais.